Bom dia mais uma vez. Retomamos o nosso trabalho hoje na aula número 9, que é subordinado ao tema matemática financeira, a sua essência, quais são os principais conceitos, tópicos, a sua operacionalidade. Queremos partilhar convosco quais são as principais considerações ou ferramentas que esta disciplina incorpora e qual é a sua relação com as outras disciplinas ou áreas do campo financeiro. Na primeira parte desta aula, número 9, nós partilhamos convosco os principais conceitos, a essência da matemática financeira, partilhamos ainda convosco os principais princípios, ou melhor, é esta parte que queremos chegar, que é partilhar qual é o princípio fundamental do raciocínio matemática financeira para fazermos a ligação com esta segunda parte. Queremos partilhar os conteúdos, os tópicos que corporizam um programa da disciplina de matemática financeira. Então, o princípio fundamental que está por detrás de qualquer procedimento, qualquer raciocínio, qualquer cálculo que se processa ao nível da matemática financeira é chamado valor temporal do dinheiro, ou em inglês time value of money. Este aqui é a mão invisível, este aqui é a principal filosofia que explica todo o procedimento do raciocínio lógico que se faça, que se procede em matemática financeira. E é isto que faz a linha de água que diferencia ou que distingue o pensamento no campo financeiro versus o pensamento no campo contabilístico. Como sabemos, no campo contabilístico, o contabilismo, um dos princípios de contabilidade é o custo histórico, que defende que todos os itens, todos os bens são registrados ao seu preço de aquisição na história, no tempo. E quando se faz uma avaliação contabilística, patrimonial, o valor a que se refere é um valor basicamente que é assente no princípio do custo histórico. Ao passo que em finanças, em campo financeiro, o raciocínio, o pensamento, a lógica é já diferente. Parte sim de registros históricos, mas tem em conta sempre a linha do tempo. E ao longo desta linha de tempo há sempre a variabilidade, a oscilação e a alteração que esses valores registrados no histórico vão sofrendo ao longo do tempo por conta do princípio do valor temporal do dinheiro. Pronto, então daqui fazemos a transição para o conteúdo propriamente dito da disciplina de matemática financeira. Então basicamente nos primeiros depende do programa, da lógica do programa. Há alguns programas e livros de matemática financeira, cálculo financeiro, que trazem juntos, enxertam no mesmo capítulo dois temas ou duas áreas, dos conhecimentos, dois tópicos, que normalmente em outros programas, por exemplo, no programa que eu partilho, que eu separo. Mas importa por uma questão de economia de tempo e também para trazer uma maior eficiência no tempo, no escasso tempo que temos para partilhar estas ideias, faz mais sentido então trazê-los juntos os dois tópicos e assimilar-los. Falo precisamente dos tópicos capitalização e o outro capítulo que é o desconto ou atualização. Três variáveis concorrem para qualquer operação, qualquer raciocínio, qualquer procedimento que nós queramos fazer a nível de capitalização ou a nível de desconto ou atualização. São elas variáveis, tem que sempre existir um capital, tem que sempre existir um tempo, tem que sempre existir uma taxa de juros. Aliás, este é um dos princípios da matemática financeira, que é a coexistência mútua de três principais variáveis. Este princípio é, na verdade, uma das regras de ouro da matemática financeira, que é a necessidade de existir simultaneamente três variáveis, um capital, uma taxa de juros e um tempo para haver uma operação financeira. E o outro princípio, tem mais outros dois princípios da matemática financeira que corporizam as regras de ouro
da matemática financeira que poderíamos também ter tratado na primeira parte. Então, pronto, existindo um capital, uma taxa de juros e um tempo, já há lugar ou estão criadas as condições para poder-se daqui calcular o juro. Porque o juro nada mais nada menos é que o rendimento que se obtém da aplicação de um capital com vista a obter-se qualquer rendimento, qualquer usufruto que este capital possa ter quando ele é empregue como um recurso. Então, estamos a olhar, estamos a dizer capitalização, estamos a considerar isto como uma operação financeira que requer que é um ato consciente de quem detém esse capital. Há uma troca, uma transação, normalmente no mercado, entre quem precisa, que é a procura, e quem tem excesso, que é do lado da oferta. Então aqui eles sinalizam um preço, determinam um preço que vai ser a taxa de juros face à escassez versus excesso de massa monetária em circulação. Daqui define-se um preço e normalmente aliado a este preço define-se também naturalmente a quantidade, porque o preço vai estar sempre diretamente e proporcionalmente ligado, tangente à quantidade do capital disponível, e também certamente outro acordo, outra cláusula que se define é o tempo. Por quanto tempo é que este capital vai ficar aplicado, isto vai estar nas mãos de quem precisa para o seu uso ou aplicação. Então, daqui que resulta o juro. Podemos dizer que o juro é o rendimento de capital. Em capitalização, o juro calcula-se três possíveis formas. Nós consideramos são os regimes de capitalização, desde o regime simples, o regime dito simples e o regime composto. O regime dos extremos, o regime simples é um regime que não há recapitalização dos juros dos períodos anteriores, portanto não há juro dos juros. No regime composto é o que nós consideramos que é o regime de capitalização por excelência, porque os juros dos períodos anteriores concorrem para o cálculo dos juros dos períodos seguintes. É aqui que nós dizemos é o poder da recapitalização, o poder da capitalização. E depois temos a meio um regime misto, que é o que nós chamamos de regime dito simples, que acaba sendo a junção desses dois. Pois, por um lado, se há a retenção de capital e há a recapitalização, por outro lado, esta parte que é poupada dos períodos anteriores, ela não concorre diretamente para a geração de novo capital. Ele apenas é mantido à parte, acumulado, e concorre só para a geração de juros dos períodos seguintes. Basicamente, na capitalização, para esses três regimes, é possível calcular o juro periódico, é possível calcular o juro acumulado, o juro total, é possível calcular o capital final. Sendo que o juro periódico vai ser o juro que, de período a período, aquele capital vai gerar face àquela taxa de juros que é o preço do dinheiro que aquele capital foi aplicado. Então temos o juro período 1, período 2, período 3, assim sucessivamente. Estivemos em face do regime simples, naturalmente o juro periódico é constante, porque o capital inicial ele mantém-se inalterado. Ao passo que no regime composto, o juro periódico ele varia de período a período, sendo sempre crescente. E há um único momento em que o juro periódico é igual para quaisquer um dos regimes, que é o período 1. E depois temos o juro total, que é o agregado dos juros periódicos que são gerados ao longo de todo o prazo da aplicação do capital. E temos por fim o capital final, que vai ser o capital inicial mais os juros totais acumulados ao longo do período de tempo. Para além da capitalização, que é o processo de agregar valor a partir de um capital que é aplicado no momento zero para o futuro. Se a capitalização está do presente para o futuro, isto é, nós queremos saber para uma certa aplicação que nós fazemos juros de um capital,
em qualquer produto financeiro, pode ser depósito a prazo, pode ser aquisição de ações, aquisição de obrigações, abertura de uma empresa, qualquer que seja o ativo financeiro que nós vamos montar. A lógica da capitalização é que ela perspectiva saber deste capital que nós aplicamos e investimos hoje, quanto é que nós esperamos obter de rendimento para um certo prazo de tempo que nós vamos ficar reféns deste capital, mas sabendo que este capital vai estar ao serviço de uma certa atividade passível de gerar rendimentos àquela taxa de juros que foi convencionada. A operação inversa da capitalização é que nós chamamos de desconto de atualização. Então a lógica do desconto de atualização é relativamente a um pagamento que nós tenhamos ou queiramos fazer ou teremos por receber no futuro. Então nós estamos no presente hoje, estamos a olhar para o futuro. Relativamente a esse futuro, há expectativa de ocorrer um pagamento certo no momento N. Vamos supor que o N seja o futuro. O momento N menos 1 é o período anterior ao futuro. Então nós estamos hoje. Hoje, momento 0, temos o momento N, que é o futuro, temos o momento N menos 1, que é antes do futuro, mas que não é hoje. Então, se nós hoje pensamos que no momento N temos um valor a receber ou a pagar, mas nós não pretendemos esperar até o momento N para que este capital possa vencer-se. Vencer é este capital tornar-se líquido, esse capital ser liberto, ser desbloqueado. Imaginem vocês que nós constituamos um depósito a prazo num banco e este depósito a prazo tem um prazo, por exemplo, 1 ano. Então o vencimento desta operação é precisamente 1 ano. Você vê que este capital só vai ficar disponível, o capital que nós aplicamos hoje, mais os juros que ele vai gerar ao longo deste 1 ano, só vão ficar disponíveis para nós termos acesso a eles daqui a 1 ano. Então antes disso não é possível, de acordo com as convenções deste processo, desta operação que é depósito a prazo. Então imagine que por alguma razão, antes do período N, antes de 1 ano, que é no período N-1, nós queiramos fazer a conversão daquela expectativa de rendimento daqui a 1 ano em disponibilidade. Isso por questões de liquidez, né? Alguém depara-se com falta de recursos financeiros imediatos para satisfazer certas necessidades financeiras. Então é daqui que resulta a operação do desconto ou da atualização. Sendo que o desconto nada mais, nada menos é do que um valor atual líquido daquele valor futuro que vai ser abatido por um desconto. Este desconto é que nós chamamos de juro, por um juro, que este juro sinaliza como um prêmio de desconto que é oferecido a quem aceita ficar com este risco. Dito em palavras muito simples, se eu tenho um valor a pagar no futuro e antes de chegar a esse futuro a pessoa que eu devo precise converter aquele título, porque se eu comprometo com essa pessoa que eu devo pagar um valor no futuro, eu limito um título, que é uma letra que eu reconheço que devo fulano de tal, X valor, para pagar no dia X, que é no futuro. Então essa pessoa que é o meu credor pega este título e ele pode ir ao mercado financeiro negociar a liquidez desse título, se ele não quiser esperar todo o tempo que nós convencionamos para receber esse valor de mim. Então ele pega este título, vai para o mercado financeiro e transaciona este título de uma forma livre. De que forma? Ele transfere o risco de ter que esperar esse tempo até eu liquidar aquela dívida, transfere esse risco a uma outra pessoa que eventualmente tenha excedente de recursos, mas que não tenha dificuldades, aceite correr o risco de esperar pelo tempo que sobra até aquela dívida que eu tenho mediante aquela letra que eu emiti ser liquidada. Então aqui um negócio de transferência de risco. Eu transferi o risco a quem me emprestou dinheiro, a quem me cedeu dinheiro, e ele por sua vez transfere o risco a uma terceira pessoa. E essa pessoa, por ter aceito esse risco
este que lhe transfere o risco, que é a pessoa que é o deve, paga ele, só por isso, pelo fato de ele ter aceito o risco, paga ele um prêmio de desconto. Este prêmio de desconto é um juro. Então, e ele naturalmente acaba por receber como valor líquido aquele valor que eu estava a dever menos o juro ou o prêmio de desconto que ele vai pagar àquela pessoa que aceitou receber o risco, ficar com o risco que esta pessoa transferiu. Depois temos um outro capítulo que é dedicado à equivalência de taxa de juros, em que neste capítulo nós trabalhamos apenas a variável taxa de juros. O objetivo aqui é que nem sempre as operações financeiras ocorrem nos períodos em que as taxas foram convencionadas. Normalmente as taxas de juros são referidas ao ano, mas a capitalização efetivamente dita, a capitalização que é o processo de produção de juros, pode sempre ocorrer num período superior ou inferior ou igual ao ano, isto é, estamos a dizer que o período de referência de taxa de juros, que é o período em que aquela taxa de juros está distrita, nem sempre coincide com o período de produção de juros, que nós chamamos de período de capitalização. Então, quando há esta discrepância, a solução passa por converter a taxa de juro dada para uma taxa de juro que corresponda ao período de capitalização, ao período de produção de juros. E esta taxa de juro que nós obtemos ao converter a taxa dada numa taxa que corresponde ao período de capitalização, esta taxa de juro que resulta chama-se taxa de juro efetiva, porque é esta taxa de juro que vai nortear ou capitanear o processo de produção de juros. Depois temos um outro capítulo que é designado equivalência de capitais, que ele consiste em fazer uma operação sobre dois ou mais capitais, quando esses dois ou mais capitais são referidos a períodos de tempos distintos uns dos outros. Então a solução passa por definirmos um tempo comum. Esse tempo comum chama-se vencimento comum. E relativamente a esse tempo comum, então faz a transferência dos diversos capitais para aquele mesmo período. Alguns vão ser capitalizados, outros vão ser descontados, dependendo da posição relativa de cada um desses capitais, face ao tempo comum que nós designamos, que é chamado o vencimento comum. E relativamente àquele período de vencimento comum, então obtemos o capital comum, que vai ser a soma e substituição de todos os capitais distintos que nós transferimos para aquele mesmo momento. E o último capítulo é reservado a rendas. Aqui nas rendas nós pretendemos basicamente calcular o valor da renda na origem ou o valor da renda no fim. Mas antes de mais, o que é renda? A renda é sempre uma sucessão de capitais que se vencem em períodos de tempos equidistantes. Então podem ser capitais que se vencem dia após dia, é uma renda, mas todos os dias. Capitais que se vencem de semana a semana, capitais que se vencem de mês a mês, uma vez ao mês. É o caso muito mais comum, semestral, anual, são rendas. Então nós sempre podemos calcular ou saber ou conhecer o valor de uma renda no início da renda, quando a renda nasce, no momento zero, ou no fim da renda, quando a renda termina ou extingue no momento N. O valor da renda no momento zero, na origem, chama-se valor atual, e o valor da renda no seu fim, no seu término, chama-se valor acumulado. Mas eles, um e o outro, eles estão sempre relacionados, porque pela lógica financeira nós podemos também calcular o valor da renda no fim a partir do valor da renda no início e vice-versa. Normalmente a parte, quando são programas anuais da matemática financeira, o segundo semestre é reservado à operacionalização da renda em matemática financeira, em que vemos o empréstimo bancário, o empréstimo obrigacionista, obrigações e o leasing financeiro. Vemos como calcular, como é que se obtém o valor da prestação, como se elabora o quadro da amortização, por aí em diante.
Pronto, chegado a esta parte, muito obrigado pela vossa atenção, pelo vosso acompanhamento. Esperemos muito bem que esta aula tenha sido útil e que vá ao encontro dos vossos intentos. Deixem ficar os vossos comentários, dúvidas, questões em nossas plataformas online, nomeadamente Facebook António Sene _oficial, Instagram António.Sene e nosso YouTube António Sene, a nossa página de internet www.antoniocene.com. Que nós teremos muito gosto em rever e em trazer respostas, quer seja em forma de comentários ou na forma de novas aulas, novos conteúdos, possam tentar trazer respostas às questões que vocês forem deixar ficar. Desejamos a todos vós votos de um bom resto de semana, abraço de luz e até breve.